Cultura Informa. Entrevista ao vivo. Na última quarta-feira, o governo de Pernambuco divulgou o programa Morar Bem, Entrada Garantida, que concede crédito para a entrada na casa própria. Já foi concedido a mais de 2.000 famílias do estado. Olha, e para falar sobre esse tema, vamos conversar agora com Simone Nunes, que é secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco. Simone, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Tony, boa tarde, Betânia, e a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Para que o nosso ouvinte entenda melhor, tire suas dúvidas, explica um pouco sobre o programa Morar Bem e qual valor é destinado esse crédito para as famílias. O programa Morar Bem é uma política de habitação do Estado que ele tem diversos eixos de atuação. Nós estamos retomando obras do Minha Casa Minha Vida, doamos terreno para o FAR, mas você, no início da nossa conversa, falou aí do Entrada Garantida, que é uma modalidade do programa onde nós ajudamos famílias que ganham até 2 salários mínimos e estão querendo comprar o seu primeiro imóvel. Esse imóvel ele não pode custar mais do que 190 mil. O Estado completa o valor da entrada. Isso, Tony, faz com que pessoas que não tinham crédito aprovado na Caixa Econômica, consigam realizar o sonho da casa própria, porque essas famílias, elas já pagam aluguel. Elas conseguem pagar a parcela do financiamento, que normalmente é igual ou às vezes até menor do que o próprio aluguel. Mas elas não conseguiam fazer a chamada poupança para comprar o seu imóvel. Sim. Então a gente já tem mais de 2.000 pessoas que foram contempladas. Nós temos mais de 6.000 imóveis que estão disponíveis na vitrine de imóveis do Minha Casa Minha Vida. E a gente tem 200 milhões para investir no programa até o final desse ano. O orçamento anual que está previsto para os próximos 3 anos são 200 milhões ano. E nós temos 40 milhões já aplicados até agora, o ano de 2024, até o mês de maio. Aliás, você falou uma informação que pouca gente conhece. Essa questão da entrada significa dizer o seguinte: tem muita gente que já faz aí, já está na busca pelo imóvel, já fez essa simulação, né, para quem entende um pouco do mercado imobiliário, a simulação para saber quanto tem aí de garantia, aliás, de dinheiro, né, para financiamento pela Caixa. Então significa dizer, vamos fazer um exemplo, que eu estou de olho em um imóvel e eu tenho 160 mil aprovado pela Caixa. Significa que o governo do estado ajuda na entrada? Seria assim, Simone? Exatamente. E isso é tão importante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente assumiu o governo, que nós, analisando a problemática de habitação, a primeira coisa que nós buscamos foi assim: o nosso déficit habitacional é concentrado em famílias de até 2 salários mínimos. Sim. E a nossa primeira dúvida foi: será que essas famílias conseguem aprovar o crédito? E fomos à Caixa Econômica e pegamos o dado. Por ano, a Caixa Econômica aprovava 50 mil famílias até 2 salários mínimos para comprar a casa própria. Certo. Só que apenas 10 mil, ou seja, 25%, concluía, chegavam a assinar o contrato. E a gente não podia acreditar que essas pessoas tinham deixado para trás o sonho da casa própria. Quando a gente se apropriou dos números e foi estudar melhor o que acontecia, nós enxergamos que essas 10 mil pessoas que tinham assinado o contrato, elas tinham pago em média 20 mil reais. E às vezes é o FGTS, porque a gente tem uma pequena parte que tem carteira assinada, que é um trabalhador formal, às vezes porque vendia ali um pequeno bem da família. E 75%, essas 40 mil pessoas que ficaram de fora, ficavam porque não tinham os 20 mil. Elas podiam pagar a parcela, mas não tinham os 20 mil. Entendi. E essa era a média de valor. Por isso que a gente escolheu esse número. Esse número ele não foi um número saído aleatório. De nada. Ele foi em cima de uma estatística que ocorria aqui em Pernambuco. E isso já se reflete em resultado. A gente fez aqui um levantamento do primeiro trimestre, né, de como se comportou o crédito habitacional em Pernambuco agora no primeiro trimestre para essa faixa de renda. E para você ter ideia, no ano passado, nesse mesmo período, tinham sido financiados pela Caixa Econômica 240 milhões, que correspondem a 2.000 famílias aproximadamente. Agora, em 2024, com o programa Morar Bem rodando com força total, nós temos 350 milhões aplicados no mesmo período, que correspondem a 3.000 famílias atendidas.
Então, a gente já consegue ver o resultado disso na vida das pessoas. São pessoas que conseguiram sair do aluguel e compraram sua casa própria. Algumas cidades do estado, elas tiveram um crescimento, um incremento da quantidade de famílias nessa faixa de renda contratada de mais de 600. Recife, Jaboatão, Cabo. E a gente tem uma atuação muito forte também no Agreste. Dessas 2.000 pessoas, 807 foram que moram apenas no Agreste do estado. Nós temos 2.000 imóveis dos 6.000 imóveis que estão no Agreste do estado. Então, a gente percebe que é um programa que atende a várias regiões, não só a região metropolitana, que é uma região importante, porque o déficit habitacional está concentrado nela. Certo. Ô Simone, aí tem aquele público também que manifestou interesse em receber o benefício, porém está naquela lista de espera. Quais são as orientações, quais são os procedimentos que elas devem tomar? Agora, quem está habilitado, é importante dizer que, embora nós tenhamos cerca de 50.000 pessoas inscritas, essas pessoas não estão em lista de espera. Elas precisam agora escolher o seu imóvel e fazer o resto do processo, que é com a Caixa Econômica. Então, o que é que a gente recomenda para essas pessoas que já se cadastraram, já tiveram o cadastro aprovado? Hoje, nós temos esse número que eu te disse aí, cerca de 6.100 imóveis. Ela olha lá na vitrine. Se o imóvel que ela, aonde ela pretende comprar, dentro do preço que ela pretende pagar, já estiver disponível, ela escolhe esse imóvel e já vai à Caixa Econômica para fazer todo o final, ou a Caixa Econômica, ou o correspondente bancário, ou o corretor. A gente tem visto que muitas famílias, e aí tem uma beneficiária, que o nome dela é Ana Paula, e ela contou assim: olha, foi a minha corretora que me disse, eu estava aprovada há muito tempo e não conseguia, e depois a minha corretora disse, olha, o governo lançou um programa, vá lá e se cadastre. E ela conseguiu assinar a casa própria dela, está em construção, e em breve ela vai estar morando, saindo de uma casa pequena, apertada, com seus 4 filhos, para um apartamento que tem área de lazer, piscina, playground, com muita dignidade, pagando a mesma coisa que ela paga no aluguel da atual casa dela. Aliás, você falou um ponto muito importante. Muitas das pessoas desistiam por não ter esse valor aí de entrada. Existe um outro fator para quem conhece o meio dos imóveis, que é o seguinte: o perfil de quem vai comprar é analisado pela configuração também familiar, se tem dependente, se é família, se é uma pessoa solteira. Eu queria saber se nesse caso também do programa Morar Bem, isso é levado em consideração para essa aprovação, e como sabe se o cadastro foi aprovado. Eu, por exemplo, estou aqui com o aplicativo aberto, já para conferir, e não tem algo que diga que está aprovado ou não, está só como cadastrado. Não, você vai fazer o seu cadastro e você preenchendo todos os dados, você vai receber, primeiro seu cadastro vai ser confirmado. Isso. E logo alguns dias depois, em torno de 2 a 3 dias, o beneficiário se atende a todos os requisitos do decreto. Então, os requisitos hoje do programa Morar Bem não ter imóvel próprio, não ter renda familiar superior a 2 salários mínimos, e ele tem e está procurando residente em Pernambuco, obviamente, ele está procurando um imóvel de até 190 mil. Existe uma hierarquização. Mulheres, chefes de família, mães de crianças especiais, idosos, pessoas que moram em área de risco, elas têm uma prioridade na escolha. Mas, como eu te disse hoje, embora a gente tenha muita gente aprovada, nós não estamos com fila de espera. As pessoas que estão se cadastrando estão aptas aos programas, estão conseguindo efetivamente assinar os seus contratos. Então, é bastante importante, e aí é uma parte importante, que a pessoa também vá à Caixa Econômica, para a Caixa Econômica poder fazer o que a gente chama de carta de crédito, né? Do Minha Casa Minha Vida, FGTS. Que é o segmento que essa modalidade do programa Morar Bem, ela se destina. Porque nós temos dentro do programa outras modalidades, por exemplo, a regularização fundiária. E aí a gente
é programa Morar Bem também, mas a gente dá o título da casa que a pessoa, regulariza a casa que a pessoa já mora. E a gente tem uma quantidade bem relevante. Só aí em Caruaru, nós já fizemos a entrega de mais de 200 títulos, 422 títulos entregues, e tem mais 200 prontos para entregar, que em breve vão ser entregues aí a famílias que moram há muito tempo na casa sem o documento. O Morar Bem, ele também tem o Minha Casa Minha Vida FA, que é aquele que as pessoas têm o cadastro único, são pessoas em extrema vulnerabilidade. Uhum. Agora, o Entrada Garantida, que é também do Morar Bem, ele é para pessoas que podem ter seu crédito aprovado, como eu lhe disse, pessoas que já pagam o aluguel. E a grande vantagem de você sair do aluguel para pagar a sua casa própria, além de você estar pagando todo mês uma coisa que é sua, é que a parcela do financiamento habitacional, ela, diferentemente do aluguel, ela diminui ao longo dos anos. O aluguel não, ele só cresce. Então, a família que hoje paga R$400 e inicia um financiamento pagando R$400, ela tem a segurança de que daqui a 10 anos ela não vai estar pagando R$1.000 nesse financiamento. Ela vai estar pagando menos do que os 400 que ela contratou, porque essa é a forma da modalidade que em geral, os financiamentos são contratados na Caixa, com parcelas decrescíveis. Certo, Simone. Só mais uma dúvida. Em relação às pessoas que têm aquele benefício do Bolsa Família, auxílio do Mães de Pernambuco, também podem participar? Veja só, o público de Bolsa Família, BPC, que é aquele benefício de continuado, e o Mães de Pernambuco, eles são benefícios para pessoas altamente carentes. Uhum. Esse público ele é atendido dentro da modalidade Minha Casa Minha Vida FA, ou FA ou FDS, que são aqueles desenvolvimentos sociais. Nesse caso, não é no Morar Bem Entrada Garantida, então ele não vai precisar aprovar a sua carta de crédito. Agora, por outro lado, ele precisa estar inscrito no Cadastro Único do município e segue todas as regras de seleção do Ministério das Cidades. Para esse público, o Estado de Pernambuco doou terrenos, a gente conseguiu, junto ao Ministério das Cidades, a seleção de mais de 10.276 unidades para o FA, mais de 2.700 para entidades, que são aqueles movimentos sociais que participam, e mais 6.000 unidades para o rural, que é o PNHR, que é o Minha Casa Minha Vida, onde se constrói casa na zona rural. O que o Estado fez para essas frentes foi doar terreno para que a gente pudesse garantir uma seleção de unidades maior do que o que estava inicialmente previsto no orçamento do governo federal. Uhum. Só para a gente encerrar agora de verdade, tem muitas dúvidas das pessoas. Tem alguém que está em casa agora, de repente está com a casa alugada e vai dizer o seguinte: será que eu consigo esse financiamento e essa ajuda do Morar Bem também, nesse desconto, para a casa que eu já vivo? Digamos, o proprietário está querendo vender aquela casa e a pessoa está querendo comprar, ou só para imóveis novos? Boa pergunta. O Morar Bem, Entrada Garantida, ele visa também a geração de emprego e renda. Sim. Então, os imóveis precisam ser novos. Para fomentar ou em construção ou imóveis novos, porque com isso nós também temos a pretensão da geração de emprego. Entendi. Então, o objetivo, para que a pessoa seja beneficiário, possa escolher, tem que ser imóveis novos, e são esses imóveis que hoje estão aprovados pela Caixa Econômica e estão na vitrine de imóveis do próprio programa. Entrar no site morarbempe.com.br, faz o cadastro. É muito importante dizer para os seus ouvintes que você não precisa de nenhum intermediário, ninguém, se cobrarem alguma coisa para facilitar o cadastro, não precisa, você mesmo faz tudo lá, recebe no seu e-mail, e as pessoas estão conseguindo. A gente tem diversas pessoas, inclusive tem Érica daí de Caruaru, que já está na sua casa nova. Uhum. E foi uma pessoa que foi lá, que cadastrou, ou está ajudando a muitas pessoas conhecidas, dizendo como fez e ajudando as pessoas a se cadastrarem para poder terem o acesso à sua casa própria. Muito bom, deixa eu agradecer pelos seus esclarecimentos, Simone Nunes, secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, parabenizar pelo programa, porque é um programa que, como você bem falou, além de garantir o direito à moradia das pessoas, né, para essas pessoas que têm o sonho da casa própria, mas não tinham essa entrada e agora está tendo esse auxílio, mas, sobretudo, também pensar no fomentar a economia para a área de construção civil, que é que se garante o desenvolvimento na cidade e também geração de emprego e renda.
Exatamente. Esse é o objetivo, a garantia de diminuir o déficit habitacional, não devolver dinheiro do Minha Casa Minha Vida FGTS, porque Pernambuco, por incrível que pareça, de 2015 a 2022, devolveu recursos do FGTS, um estado que tem um déficit habitacional de mais de 326 mil moradias. E com esse programa, o que tem se demonstrado é que a gente vai usar o orçamento todo do ano aqui para o nosso estado e ainda vamos, se Deus quiser, pegar um dinheirinho aí de outros estados para trazer para cá. E isso, além de casa própria para as pessoas, isso significa trabalho garantido para aí cerca de 76 mil vagas. Muito obrigada, Simone. Até uma próxima. Até.